Movimento. Isso é o que caracteriza toda a natureza. Tudo que existe está em constante movimento. Os movimentos mais lentos, a ponto de às vezes nem percebermos, outros movimentos mais intensos. É como uma leve brisa ou um furacão. E é exatamente sobre isso que iremos falar nesse vídeo, sobre o elemento ou sobre o fator climático vento dentro da medicina chinesa, que nos faz refletir exatamente sobre os movimentos da nossa vida e como as conduzimos. Vamos lá para os slides. Então passamos a estudar agora o vento. Então vamos entender o fenômeno vento segundo a medicina tradicional chinesa. Então, a primeira coisa a compreender é que não se trata apenas do vento que nós sentimos na natureza, embora esse possa influenciar também, mas na medicina chinesa tem mais a ver com os sintomas, as situações que se comportam de maneira semelhante, não igual, ao vento. Então, são características desses sintomas, dessas situações que caracterizam uma semelhança com o vento, quando eles se comportam com movimento, com velocidade, imprevisibilidade, como diz aí no slide, né? Então, e esses fenômenos, eles vão influenciar tanto a nível físico, como emocional, como energeticamente. Por exemplo, sintomas que mudam de local. Uma pessoa vem com a dor que ela migra. Tem hora que dói no joelho, tem hora que dói no cotovelo, tem hora que dói na cabeça, enfim. Movimentos que se iniciam de maneira repentina também, ou sintomas, também é característica do vento, quando se inicia de maneira muito rápida. Então, tanto o fenômeno natural, o vento, ele pode afetar se ficarmos expostos, dependendo da situação, pode nos afetar, como também se trata de uma questão mais interna, como veremos a seguir. O vento é um agente de mudança, ele muda, o vento ele não fica em um só lugar, né? Ele se transporta, ele dá vazão à sua existência, transitando para todos os lugares, todas as direções. Então ele é um agente de mudança, tanto benéfico quanto nocivo. Ele se trata de movimento, né? E movimento, ele, dependendo da direção, da forma como ele se dá, ele pode ter os seus benefícios, assim como pode ter a sua forma mais, digamos assim, não tão boa. É o tipo principal da primavera, pois é exatamente na primavera que você vai ter o clima mais ventoso, né? Sei lá, com a maior presença do vento. E como ele se movimenta o tempo todo, ele tem mais característica yang, né? A natureza dele é mais yang. E na medicina chinesa nós podemos ver a manifestação dele externo e o vento interno. O vento externo é exatamente o que é provocado pelo fator climático, pelo fenômeno meteorológico, né? A exposição a vento. Então tem pessoas que ficam na frente de ventilador muito tempo, ou moram num lugar com mais movimento do ar, com mais vento, e essas pessoas estão mais sujeitas, digamos assim. Quando eu digo essas pessoas, todos nós, né, se estivermos expostos excessivamente. E aí vale salientar que o vento por si só, ele já tem a sua própria força, mas ele tem uma capacidade imensa de se unir a outros fatores patógenos e provocar problemas mais graves, né? Ele ajuda, por exemplo, a aprofundar esses fatores climáticos, esses fatores externos, essas energias invasoras, para dentro do corpo.
Então, por exemplo, ele pode se unir ao frio, então, um lugar que está frio e vento, isso eu estou falando da questão externa, vai facilitar com que, por exemplo, tenhamos o ombro congelado, torcicolo, é só um exemplo, né? E existe o vento interno, que é fruto exatamente do mau funcionamento do fígado. O vento interno, ele diz respeito muito às condições emocionais também. Quando, vamos supor, alguém diz algo com a gente de maneira repentina, uma agressão, uma coisa desse tipo, ele vai causar um determinado efeito sobre a nossa psique e vai ser recepcionado, digamos assim, pelo fígado, que, dependendo da condição dele, vai ter dificuldade maior ou menor de lidar com essa situação. E como eu citei, ele é muito danoso por transportar, aliás, outros fatores para o interior. Então, ele é como um carreador, né? Sistema de transporte para os outros fatores. E aí ele se transforma em algo muito mais danoso. Então, natureza e características. O vento está no início de numerosas doenças. Então, doenças agudas, principalmente, tem grande probabilidade de ter a presença do vento. Então, vamos ter as condições gripais, por exemplo. O próprio Covid, em algum momento, ele tem, né? Caso a pessoa esteja acometida, a presença do vento, porque ele carrega exatamente outro fator patógeno, do qual vamos estudar mais na frente. Então, ele pode se unir com um vento frio, como eu já falei, e ali a pessoa vai ter o que a gente conhece como gripe, né? Então, vai ter os sintomas e ele vai favorecer esse vento, com que aquele frio ele possa se internalizar mais ainda, dependendo da capacidade do organismo reagir. O vento pode propiciar o aprofundamento dessa energia, agravando a situação. Então, de uma gripe por vento frio, por exemplo, pode se agravar para um vento calor, que já vai incluir inflamações e um estado febril mais intenso. O vento é de natureza yang, cuja natureza é de abrir e fazer escoar. Então, como a gente falou, né, ele é de natureza yang, o próprio movimento dele já diz que ele é yang, e além disso, a forma como ele atua no corpo, ataques rápidos, né, e de mudanças, sempre de mudanças. E ele abre e faz escoar, é exatamente aquela função que eu falei de carrear as numerosas doenças, é porque ele consegue romper essas barreiras e fazer com que esses outros fatores patógenos penetrem outras camadas. A natureza do vento é de se deslocar e se transformar. Então, o vento é óbvio, né? A natureza é de se deslocar. Em termos de sintomas, a gente pode ver em forma de coceiras, em forma de tremores, sintomas que mudam de lugar, como a gente já citou. Ele tem a capacidade de se transformar. Ele se transforma porque, como no exemplo que nós falamos, né, uma pessoa que sente uma dor errante, em cada parte ele vai sentir de uma maneira diferente e pode causar sintomas diferentes dependendo da situação. Então, vamos tratar agora do vento externo, né? Como é que ele invade? Ele é externo, então ele chega até o nosso corpo vindo de fora, né? Então, normalmente, ele penetra através do ponto Feng Shi, que é o vesícula biliar 20, que é chamado Poço do Vento. Por sinal, uma série de pontos que existe aqui no pescoço que tem o nome Fang, que é exatamente vento, né, em chinês. E através desses pontos, o
Feng seria o principal, ele consegue penetrar no nosso corpo, e aí é exatamente pela medicina chinesa o motivo pelo qual nós temos, por exemplo, as torcicolos. Torcicolo não é nada mais, nada menos do que a invasão de um vento. Dependendo da torcicolo, normalmente é o vento frio, né? Junto com o frio, como eu falei, ele tem a capacidade de carrear esses fatores. E aí, nesse caso, ele invade através desse ponto. Mas eles podem usar também os poros, né? E ele pode se aproveitar, por exemplo, da abertura dos poros, que é feita pelo Wei Qi, que é o nosso Qi de defesa, e invadir o nosso corpo também. Então o Wei Qi é nossa energia de defesa, seria como parte do nosso sistema de imunidade, e uma das funções do Wei Qi é abrir e fechar os poros. Então vamos supor, por exemplo, que saímos para alguma atividade diária e chegamos em casa com muito calor, e ali os poros estão abertos para sair digamos assim, o suor para refrescar nossa pele, né? Então, de repente, aí liga o ventilador para se resfriar. E aí tá ali os poros abertos, o vento, e aí pode ser um fator de adoecimento. Só um exemplo também, né? Então, ele ataca a superfície exterior, mas ele consegue ultrapassar rapidamente essa superfície, a pele, o espaço Cowley, que é onde se encontra o Wei Qi, invade camadas mais profundas do nosso corpo, né? Causando o agravamento, a piora de alguns sintomas. Quais são as condições que favorecem essa invasão? Então, mudanças bruscas de clima, correntes de ar, ventilação excessiva, como foi citado, a sudorese mais a exposição ao vento, e quando há uma deficiência na energia do pulmão e do baço, também vai favorecer, porque a energia do pulmão e a energia do baço juntas que vão produzir essa energia de defesa, o Wei Qi, que é a energia exatamente para proteger contra os fatores externos. Então, se o baço e o pulmão estão com fragilidade, o Wei Qi não vai estar tão forte para fazer afronta a essas invasões internas, então vai favorecer com que o vento entre, e como falei, normalmente coligados com um outro fator, e vai provocar o adoecimento. Então, sintomas típicos da presença da invasão de vento no nosso corpo, né? Então, nós temos febre, temor ao vento e suor. Então, a febre ela é provocada normalmente pela coligação do vento com o frio ou com o próprio calor, e aí vai determinar se essa febre vai ser mais intensa ou menos intensa, de acordo com o fator a qual o vento está coligado, e o suor como uma resposta a essa febre, né? Então, outro sintoma, dores erráticas, quer dizer, dores que mudam sua localização. Às vezes está mais profunda, mais superficial, às vezes está num membro, depois está em outro. Então, quem sofreu de dengue sabe mais ou menos o que é que se passa. Sintomas também, não só dores, mas sintomas também que se movimentam, que mudam a localização. É só a gente comparar com o vento, que o vento vai passando, nunca está no mesmo lugar, né?
Vistas ofuscadas, tonturas, tremores, espasmos, perda de sentido quando de maneira brusca, olhos e boca tortas, hemiplegia, convulsão e confusão mental. Então, vale salientar aqui que existe na natureza existe uma brisa, assim como existe furacões. Então, o vento no nosso corpo ele também pode se comportar da mesma forma, com maior ou menor intensidade. Então, uma pessoa, por exemplo, quando a gente disse aqui vista ofuscada, tontura, descreveu tudo isso, a gente pode pensar facilmente num AVC, não é isso? Um ataque brusco do vento. Mas sintomas como tonturas, se for repentina, pessoas que têm tremores, né? Tremores a gente pode comparar com a tremulação das bandeiras. E a bandeira só tremula com a presença de vento. Então, uma pessoa que tem Parkinson, por exemplo, ela tem um vento sistêmico, né? Que precisa ser tratado. Normalmente o vento vai ter início súbito, um resfriado, uma gripe, dores migratórias, como já falamos, tremores e contraturas, aquele tremorzinho que a gente sente às vezes próximo ao olho, ali é a presença do vento. Erupções cutâneas que aparecem e desaparecem rapidamente, urticária, coceiras, né? E dependendo do fator que ele esteja coligado, vai aparecer obstrução nasal, espirros, olhos lacrimejantes, a febre leve, calafrios, dores de cabeça. Isso tudo vai depender muito do fator a qual ele está coligado, né? Então, o vento interno, né? Então, primeira coisa para a gente entender é que o vento interno ele é um vento diferente do vento de invasão externa, naturalmente. Pois esse se origina exatamente em função da nossa condição interna, muitas vezes proveniente de um excesso de calor no corpo. E esse excesso de calor ele pode vir de condições emocionais muito frequentes, como pode vir de um mau funcionamento, principalmente do fígado. Então, esses fatores emocionais eles podem ir ao longo do tempo, se for uma condição que a pessoa está sempre exposta, ele vai aprofundando os desequilíbrios dos órgãos, favorecendo isso, principalmente o fígado, favorecendo com que, uma vez o órgão atingido, ele comprometa a substância vital com qual ele lida. Por exemplo, o fígado lida muito com o sangue, né? Então, quais são as causas do vento interno? Então, pode ser uma deficiência de sangue. Então, se há uma deficiência do sangue, o sangue ele vai ajudar, de uma certa forma, a resfriar o corpo, a umedecer, né? E caso haja uma deficiência desse sangue, o fígado também não vai estar bem alimentado. E aí vem coisas como a falta de nutrição nos tendões, por exemplo. E aí, por exemplo, Parkinson, a falta de nutrição dos tendões ocasiona esses tremores, né? Ou formigamentos. E pode causar tonturas também. Então, exemplo de deficiência de sangue, a gente pode ver uma anemia crônica, quer dizer, uma anemia que vem há muito tempo, ou até mesmo a anemia pós-parto, né? O vento interno também pode ser ocasionado por uma deficiência de yin do fígado ou do rim, e normalmente dos dois. Então,
o yang se torna muito elevado por falta dessas substâncias yin, são as substâncias refrescantes, e o yang vai subir, provocando zumbido, face vermelha e irritabilidade. Pode ser provocado também por um excesso de yang do fígado. Então, o excesso de yang do fígado é quando o fígado está trabalhando além do que ele foi projetado, digamos assim, para funcionar, né? Se ele está funcionando excessivamente, então isso vai gerar um calor excessivo. E esse calor pode se transformar em fogo, que a gente vai estudar mais na frente, que é um agravamento do calor. E daí surge o vento, né? Não sei se vocês sabem, mas o surgimento do vento na natureza se dá pela presença do calor, né? Então, aí, nesse caso, é onde favorece, por exemplo, náuseas, AVC. Outro fator é excesso de fogo, que, como a gente já falou, já vai ser proveniente exatamente do fígado. Esse fogo aumenta e gera o vento. Perda de líquidos. As perdas de líquidos, né, pode ser uma hemorragia, um acidente que a gente ocorreu, uma pessoa que vomitou demais, esse menos frequente, mas isso vai fazer com que haja uma diminuição da nutrição dos tecidos do corpo. E aí, novamente, vem a questão do tendão, os tendões, os músculos não estão nutridos, geram calor, que geram vento. Sintomas do vento interno: tremores involuntários, espasmos musculares, convulsões, paralisias, como no AVC, né? Vertigens intensas, contraturas, língua rígida ou desviada. Então, a paralisia facial, por exemplo, é um bom exemplo de uma invasão de vento, né? De vento interno. Tem até a história que se falava antes, né? Se você fizesse uma careta e o vento soprasse, você ficava com aquele roxo. Então, há um certo sentido, pelo menos parcial nisso, que o vento externo também pode provocar isso, né? Dependendo da condição que esteja, e criar esse espasmo e a paralisia facial. A língua vai ser rígida ou desviada. Então, uma coisa bem interessante é a gente observar que uma das maneiras da gente detectar no diagnóstico se há presença de vento é exatamente pela língua ou excessivamente rígida, desviada, e eu acrescentaria também trêmula, né? A pessoa coloca a língua para fora, mas a língua não consegue parar. Está aqui o alerta que muitas vezes o vento interno pode gerar situações de emergência. Por exemplo, o caso de um AVC, de um desmaio, de uma coisa assim, né? Está muito presente nas doenças neurológicas, então sempre atento a isso. Qual a relação entre o vento e o fígado? Então, o fígado é o órgão mais diretamente ligado ao vento. Então, as diversas formas de vento sempre vai ter uma influência do fígado. Então, é a condição do fígado que vai favorecer a presença do vento. E de que forma esse fígado vai estar fazendo essas manifestações? Então, como falamos, o fígado governa os tendões, e se há vento e chegar até os tendões, eles vão favorecer os tremores, né? O fígado armazena o sangue, como também já foi dito. Se esse sangue, por exemplo, for insuficiente, ele não vai nutrir as estruturas, não vai nutrir o próprio fígado, não vai refrescar o fígado, e nesse caso também vai favorecer o surgimento do calor e a transformação em vento. O fígado regula o fluxo do Qi.
Então, quando a gente estudou o movimento madeira, a gente viu que o fígado é responsável de manter o livre fluxo do Qi em todas as direções. E se esse fígado ele não está funcionando bem, ele favorece o surgimento exatamente do vento. E o fígado está ligado à emoção da raiva. E a emoção da raiva, da ira, a raiva ela tende a fazer a energia subir, né? Na verdade, ela já é uma subida de energia. Ninguém sente raiva vendo a energia ou sentindo a energia escoar por baixo. É sempre a ira, ela vem para os braços, para a cabeça, né? A gente vai gritar, vai tentar esmurrar. Então, favorece muito a elevação do yang. Então, daí concluímos que qualquer problema no fígado, em se agravando, ele pode levar exatamente ao surgimento do vento, né? E o que devemos fazer? Então, vamos começar logo aqui. Tratamento do vento, os princípios terapêuticos. Então, como sempre na medicina chinesa, vem aquela questão do yang, que já citamos, o vento externo e o vento interno. Eles vão ter, digamos assim, procedimentos levemente diferentes. Então, o vento externo, como é uma vazão externa, a gente vai tentar liberar a superfície e expelir esse fator patógeno. O que significa liberar a superfície? Né? Se lembra que a gente falou que é pela pele que se invade, então liberar a superfície seria um linguajar para dizer que a gente tem que, primeiramente, já impedir a entrada de mais vento, digamos assim, e através de alguns procedimentos, como murcha, acupuntura, às vezes ventosa, a gente poder expelir esse patógeno, trazendo um novo funcionamento para esse caso, né? E aí a gente pode usar acupuntura, se for para fitoterapia, ervas sudoríficas, quer dizer, fazer suar, expulsar que é expelir esse fator patógeno, e ventosa. Eu diria que sangria também é bastante, ajuda bastante. E o vento interno, ao contrário, né? Normalmente o vento interno ele vem de condições de deficiência do sangue, deficiência do yin, e nesse caso a gente vai tentar nutrir para que, digamos assim, a gente cesse esses sintomas. E ao mesmo tempo a gente vai ter que dar uma acalmada nesse fígado, né? E a finalidade é exatamente para acalmar calor que envolve tanto, que faz criar o vento, e conseguir extinguir esse vento. Então, podemos usar a fitoterapia, alimentação, repouso e acupuntura para dar uma sedada nessas condições, né? Aí quando fala sedar, de respeito à questão do excesso do fígado, mas a gente ainda precisa tonificar a presença do yin, do sangue, etc. Aqui a gente tem alguns pontos que a gente pode usar, aprenderemos a localização deles, mas a gente tem o vesícula biliar 20, Feng Qi, que é pelo qual o vento invade, né? A gente pode usar ele também para expulsar esse vento. Fang Men, que também está no pescoço, que a gente vê, que tem o nome Fang, que é vento. Hegu, que é o G4, ponto muito famoso, muito excelente para expulsar qualquer fator patógeno. O baço pâncreas 6, que ele é excelente para nutrir o yin. Triplo aquecedor 18, haja algum problema na face. O Bai Hui, que é o VG20, ele ajuda também a acalmar o vento, tá?
E aqui fica a dica de que fazer ventosa no VG20 é muito eficaz contra o vento. Como a gente pode se prevenir com relação ao vento? E aí isso vale para a gente e vale para a gente orientar também os pacientes, né? Então, no plano físico, é sempre bom proteger, em épocas frias, épocas de muito vento, proteger o pescoço, né? Isso explica o uso do cachecol. Evitar dormir com ventilador ou ar-condicionado direto ao corpo. O ventilador, ele apenas movimenta o ar, né? Ele só cria vento. Então, o ideal é que você coloque de uma maneira que esse movimento do ar aconteça no quarto como um todo, sem precisar ser diretamente a você mesmo. Fortalecer o Eiti, dieta, exercício, como o Qigong e a acupuntura, e sempre estar usando roupas adequadas, né? Hoje a gente não tem muito cuidado com roupa adequada, é mais a moda, e nem sempre a moda está preocupada com a verdadeira finalidade, digamos assim, da vestimenta, que é nos proteger de algumas coisas do ambiente. No plano emocional, que como a gente viu, pode ser um fator bastante relevante no surgimento do vento, né? Se a gente está tomado pela impaciência, pela irritação, pela ira, a gente vai aquecer o fígado. E aí é bom que a gente pratique uma respiração consciente, pratique um yoga, um Qigong, Tai Chi. Procure respeitar o horário de dormir. Se lembra, faz parte dos hábitos de vida que pode ocasionar problemas de saúde, e a gente vai estudar mais na frente. Então é muito bom que a gente lide dessa forma. E aí fica a dica aqui também, caso emocionalmente você não esteja sentindo-se capaz de lidar com as demandas, a gente sempre tem essa fragilidade, em algum momento a gente pode não estar tão fortalecido, a busca de uma terapia, pode ser uma psicoterapia, pode ser uma terapia corporal, enfim, investir em si, né? Então podemos ver aqui, o vento ele não é só esse aspecto climático, né? Mas também não é só a questão das gerações de desarmonia, até porque nós estudamos no início, no vídeo anterior, as desarmonias elas não surgem exatamente por esses fatores, né? Ela precisa de uma pré-condição que é nosso estado interno. Usando o vento como uma metáfora para a vida, a gente entender que o vento ele não é só um agente patógeno, ele também mostra a questão de movimento da vida, né? Da alternância, das mudanças das coisas. Então, quando o vento está equilibrado, ele pode trazer justamente essas mudanças, esses movimentos tão necessários à nossa vida. Como eu falei, né? Existe a brisa e existe o furacão. Então, o vento ele pode mover o barco, que façamos o nosso passeio, né? Uma coisa desse tipo. Como ele pode destruir tudo. Então existe esse aspecto também do vento, que é o que? É movimento, é mudança, é transformação da nossa energia, da nossa vida. Esse movimento natural da vida, ele vai fazer com que a gente viva melhor. Então, dominar o vento é justamente fortalecer as defesas, nutrir o nosso interior, uma boa alimentação, né? Regular as emoções, viver em harmonia com as estações. É compreender esse movimento da vida também, né? As mudanças, idiosincrasias que a vida nos apresenta,
E uma vez que a gente consegue perceber isso e lidar com isso de uma maneira adequada, a gente está fazendo essa diferença na nossa vida e se transformando. Então, quem domina o vento dentro de si não teme o vento lá fora. Então, muito obrigado. No próximo vídeo vamos falar de outro fator patógeno.